Bom dia a todos vocês, Shana Tová, Gmar Hatimah Tová. Esperamos que todos tenham tido um bom início de ano, que tenham celebrado Rosh Hashanah com alegria, com doçura, e conforme a gente costuma desejar nesse período intermediário entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, que tenhamos todos um Gmar Hatimah Tová, que terminemos de ser selados e carimbados no livro da vida para uma boa vida, com uma boa qualidade de vida, de acordo com a tradição. Em Rosh Hashanah, dia do julgamento, são abertos diante do trono celestial, diante do juízo divino, os livros da vida e o contrário também. E em Rosh Hashanah nós pedimos a Deus Kotveinu Besefer HaChaim, que nos inscreva no livro da vida. E depois disso, nos dias seguintes, nos 10 primeiros dias do ano, que são chamados de 10 dias de Teshuvah, 10 dias de arrependimento, de retorno, nesse período nós acentuamos nossas preces, nossas mitzvot, nossas boas ações, etc. E com isso nós queremos obter o carimbo definitivo, que a gente seja selado de forma definitiva no livro da vida para esse ano que se inicia. Então isso que nós desejamos, Gmar Hatimah Tová, que a gente termine de ser selado para o bem, para uma boa vida, uma boa qualidade de vida. Lembrando aquilo que diz o Arizal nos escritos cabalísticos do Rabbi Yitzhak Luria, do grande cabalista, o Arizal, que viveu há cerca de 500 anos atrás, faleceu no norte de Israel, na cidade de Tzfat, Safed, onde ele está enterrado. O Arizal nos observa que todo ano, os 10 primeiros dias, que tem esse peso especial, essa importância especial, eles começam com os 2 dias de Rosh Hashanah, e terminam com o 10º dia do mês de Tishrei, que é o dia de Yom Kippur. Portanto, entre os 2 dias de Rosh Hashanah e o Yom Kippur, existem 7 dias, sempre vai haver 7 dias, sempre vai haver um ciclo completo de uma semana. Não é? Ou seja, Rosh Hashanah pode começar, esse ano começou no sábado e domingo, em outros anos começa em outro dia da semana, mas de qualquer forma os dias da semana, em uma sequência ou em outra, sempre estão de forma completa os 7 dias no período intermediário entre Rosh Hashanah e Yom Kippur. E o Arizal nos fala que cada um desses 7 dias intermediários ele tem um peso tão grande. Fala que esses dias de Teshuvah, de retorno, arrependimento, conserto, retificação, autoaprimoramento, aprimoramento pessoal, esses dias têm a capacidade de retificar e de consertar tudo aquilo que se perdeu no ano que passou. Ou seja, o dia de hoje, segunda-feira, a segunda-feira dos 10 dias de Teshuvah, dos dias intermediários entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, ela tem o poder de retificar e consertar aquilo que falhamos em todas as segundas-feiras do ano que passou, ou aquilo que faltou de bom, aquilo que nós não fizemos, que omitimos, pode ser compensado. Ou seja, aquilo que nos abstemos de fazer o bem em todas as segundas-feiras, no dia de hoje, na segunda-feira, entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, existe a possibilidade de compensar e retificar tudo isso. E assim por diante, amanhã, na terça-feira, nós temos o poder de consertar tudo aquilo que falhamos nas terças-feiras do ano, e assim por diante. Portanto, esses 10 dias são importantíssimos, fundamentais, essenciais para a elevação espiritual nossa. Esse período é um período de introspecção, é um período de elevação, de reflexão, é um momento de arrependimento, para a gente acentuar mais ainda o nosso balanço pessoal, nossa autoanálise, que já iniciamos no mês de Elul, e já em Rosh Hashanah passamos pela avaliação divina também, mas isso se prolonga de forma acentuada até o dia do Yom Kippur, quando nesse período a gente procura se voltar para aquilo que é mais elevado.
aquilo que é mais espiritual. Nesses dias a gente procura se dedicar mais ao estudo da Torá, a orações, recitação de salmos, prática de mitzvot. Se nós temos formas e maneiras de ajudar o próximo semelhante, nós procuramos fazer isso. E mais do que isso, se nós temos, Deus nos livre, se há desavenças entre as pessoas, o que pode acontecer às vezes, não é? Se há discórdia entre as pessoas, ou se nós ofendemos alguém, prejudicamos alguém, então esse é o período, esse é o momento adequado de irmos nos retratar com a pessoa que foi ofendida, que foi magoada, de pedir desculpas, de obter perdão, porque o dia do Yom Kippur é um dia poderosíssimo, o dia do perdão, mas o dia do Yom Kippur só tem o poder de perdoar os pecados nossos cometidos contra Deus, contra o Criador. Então isso, quando chega o Yom Kippur, quando há um arrependimento da nossa parte, quando há tshuva, há uma volta e retorno nosso para Deus, então Deus vai nos perdoar. Porém, as falhas cometidas contra o próximo e o semelhante, isso Deus, ele fala, isso não é da minha alçada, por assim dizer. Nós também temos que nos desculpar com Deus pelas falhas contra o semelhante. Porque não só que ele não gosta disso, foi ele que prescreveu na Torá, ele que colocou na Torá como mitzvot, como preceitos a serem cumpridos, amar o semelhante, amar o próximo como a si mesmo, não falar mal do próximo, não fazer algo ruim contra ele, que atente a ele, etc. Então, na realidade, quando nós prejudicamos o próximo, nós também estamos pecando contra Deus. Essa parte a gente pode retificar diretamente com o Criador. Porém, aquilo que nós lesamos, prejudicamos, ofendemos, envergonhamos o próximo, isso não tem jeito de corrigir, a não ser indo para a própria pessoa e se retratar diante dela, pedir perdão, pedir desculpas a ela. Então, nesse período do ano, essencialmente para que a gente possa chegar no Yom Kippur com a alma lavada, com a alma, o espírito limpo, nós procuramos aproveitar essa semana para fazer todas essas coisas positivas, assumir essas atitudes positivas, não é? E por falar em assumir, como nós já comentamos também antes de Rosh Hashanah, que é muito apropriado no início de um novo ano, a partir de todo esse balanço que nós fazemos, etc., então é muito adequado que a gente da nossa parte também tome decisões consistentes. Não é aquelas decisões, não, eu vou fazer uma nova dieta, ou vou aprender um novo idioma, ou, enfim, às vezes essas decisões, elas na primeira semana ou no primeiro mês já são deixadas de lado, mas aqui nós estamos falando de coisas consistentes, sólidas, que esse é o momento de cada um de nós procurar, nesse inventário pessoal, procurar o que há para ser corrigido, o que há para ser mudado, o que eu posso fazer de diferente, o que eu posso acrescentar de positivo na minha vida, o que eu posso assumir que vai agregar valor, não só a mim, não só a minha espiritualidade, não só o meu judaísmo, mas também vai agregar um valor positivo a todas as pessoas que se encontram ao meu redor, vai trazer benefícios para o meu cônjuge, para a minha família, para os meus filhos, ou até para os meus amigos, para a sociedade. Cada um de nós tem um potencial único, tem uma missão específica, tem uma capacidade e talentos únicos que Deus dotou cada pessoa em particular, por isso nós somos diferentes uns dos outros. Então esse é o momento de despertar lá do fundo todo o nosso potencial positivo, o que nós temos, nós possuímos, nós fomos criados à imagem de Deus. Rosh Hashanah é o aniversário da criação do ser humano, que vem lembrar isso, dessa imagem de Deus presente no ser humano. O Yehudi possui dentro de si essa partícula da essência divina, que é a alma divina, etc. Então esse é o momento de trazer à tona tudo isso nesses 10 dias sagrados e nessa semana intermediária entre Rosh Hashanah e Yom Kippur. Portanto, nós vamos ao nosso estudo, vamos falar sobre a mística de Yom Kippur, vamos procurar entender com mais profundidade o significado do Yom Kippur, o objetivo dessa data sagrada, o que os livros místicos falam sobre isso, baseados nos ensinamentos do Rav Shneur Zalman,
segundo os seus discursos racídicos, foram pronunciados e depois editados e publicados numa obra que se tornaria um clássico da Hassidut, o Likutei Torá. Então, nessa obra nós encontramos um discurso racídico, um ensinamento do Rav Shneur Zalman sobre o versículo bíblico, um passuk que está na Torá, Parshat Acharei, que é lida nas sinagogas no dia de Yom Kippur, tanto de manhã como à tarde. Lá nós encontramos o versículo-chave que caracteriza o dia do Yom Kippur. E ele nos fala que o versículo diz que Bayom Azei Yechaper Aleichem, pois nesse dia, era o 10º dia do 7º mês, que é dia 10 do mês de Tishrei, a data de Yom Kippur, que inclusive, por que esse dia se tornou o dia do perdão? Porque foi nesse dia que se concluiu a última série de 40 dias. Foram 3 vezes que Moshe Rabbeinu subiu ao Monte Sinai, no começo para receber todos os detalhes dos ensinamentos da Torá, que foi dada de forma pública, coletiva, para todos os Yehudim em Shavuot. Moshe, ele sobe ao Monte Sinai, permanece lá com Deus, aprendendo todos os detalhes das mitzvot, de forma intensa durante 40 dias, ele volta, ele percebe que o povo houve lá um equívoco na data, etc., mas alguns oportunistas se aproveitaram desse momento de confusão, de fraqueza, e acabou surgindo disso o pecado grave, gravíssimo, do bezerro de ouro, o pecado de idolatria. Moshe sobe mais 40 dias. Nessa ocasião, Moshe, quando vê o povo nessa situação, pecando, depois de uma revelação divina tão intensa, ele quebra as tábuas da lei, as tábuas com os mandamentos que ele recebeu de Deus, e ele sobe ao Monte Sinai e lá permanece por mais 40 dias, implorando, suplicando o perdão divino. Deus perdoe esse pecado gravíssimo que foi cometido. No término desses 40 dias de reza, oração, Deus diz para Moshe: vá e prepare novas tábuas. Vamos entregar as tábuas novamente. Vamos reiniciar o processo. Mas o perdão oficial ainda não tinha vindo, não tinha chegado. Somente no final da terceira vez, 40 dias, esses 40 dias finais se iniciaram em Rosh Chodesh Elul, início do mês de Elul. Por isso o mês de Elul, como a gente tem falado nas semanas anteriores, é um período especial, que nós falamos, o Reino Campos, 13 atributos de misericórdia, que se revelam, se fazem presentes, etc. E por isso se acrescenta preces de selichot, de perdões, boas ações, etc. Mas esses 40 dias, 30 dias, na verdade são de 29 para 30, em Elul, eles concluem em Yom Kippur, no dia 10 do mês de Tishrei, se conclui essa terceira série de 40 dias que Moshe permaneceu no Monte Sinai, e finalmente, nesse dia 10 de Tishrei, que viria a se tornar para todas as gerações até nós hoje, o dia do perdão, Yom Kippur, nesse dia, Moshe obteve oficialmente o perdão divino pelo gravíssimo pecado do bezerro de ouro. Deus disse a ele em 2 palavras: Salachti kidvarecha. Eu perdoei, vou perdoar, perdoei, de acordo com o teu pedido, conforme você solicitou. Então essas 2 palavras representam esse perdão imenso divino, seja uma expressão máxima da misericórdia divina, mesmo para os pecados mais severos, mais graves. E isso demonstra que existe sempre a possibilidade de tshuvá, de se arrepender, de voltar atrás, de retornar a Deus. Deus aceita a nossa tshuvá quando esse retorno é feito com sinceridade, quando esse arrependimento é genuíno. Deus aceita de bom grado a nossa tshuvá e Ele nos acolhe de braços abertos, Ele nos abraça, por assim dizer, para que nós possamos voltar e se reaproximar a Ele. Então isso é que diz o versículo bíblico, se referindo ao motivo especial de Yom Kippur, que Bayom Azei Yechaper Aleichem, pois nesse dia vocês serão perdoados, nesse dia haverá expiação para vocês.
letaher etchem mikol chatotechem, a fim de que vocês se purifiquem de todos os vossos pecados. E conclui o versículo dizendo, Lifnei Hashem titharu, diante de Deus vocês irão se purificar. Assim fala o versículo bíblico se referindo ao Yom Kippur na Parashá de Acharei. Pergunta o Rav Shneur Zalman no Likutei Torah, Lehavin kefel lashon, que nós temos que entender, conforme o estilo dos discursos hassídicos, quem já conseguiu perceber ou se familiarizar, no início se lançam perguntas, e essas perguntas elas vão caindo no decorrer da exposição, ou são respondidas mais para o final da exposição, não? Às vezes as perguntas elas servem só quase que de pretexto para abertura, para elaborar o tema. Mas de qualquer maneira, para entender essa redundância, essa repetição aparente, quando o versículo diz, o dia de Yom Kippur, nesse dia vocês irão se purificar, letaher etchem, ele já falou então em purificação. Por que ele diz logo em seguida, vocês irão se purificar de seus pecados? E depois ele conclui, Lifnei Hashem titharu, diante de Deus vocês irão se purificar. Por que duas vezes? Purificar e se purificar. Então, para entender isso, nós precisamos explicar o conceito dos 10 dias de Teshuvah. Por que foi estabelecido justamente 10 dias? Por que 10? E esse dia que se refere à Torá aqui no versículo, que Bayom Azeh Yechaper Alechem, nesse dia vocês serão perdoados, a que dia se refere? O Yom Asiri, o 10º dia desse período. Então são 10 dias de Teshuvah. Temos que entender por que justamente 10, mas o perdão, o máximo, o ápice desses dias, ocorre no 10º dia, que é o dia do Yom Kippur. Nesse dia vocês serão expiados, vocês serão perdoados. Mas, pergunta o Rav Shneur Zalman, uma pergunta muito válida, legítima. Alokol zman sheosim teshuvah yatzarich sheyumchal lahem miyad. Teshuvah, arrependimento, penitência, retorno a Deus, volta ao Criador, isso é algo tão elevado, sublime, que isso deve ser eficaz a qualquer tempo, a qualquer momento, ou seja, em qualquer época do ano, em qualquer período, quando uma pessoa faz teshuvah, quando ela se arrepende, pede desculpas a Deus, se arrepende de forma sincera e pede perdão, ele deve ser perdoado imediatamente. Então, por que aqui esses 10 dias justamente são caracterizados como 10 dias de teshuvah? E mais particularmente o dia de Yom Kippur como dia de perdão. Mas ele nos diz, a partir dessa abertura, isso já nos dá margem de entender que aqui o conceito é mais profundo. Se trata de algo mais elevado, como nós vamos ver, de acordo com a Hassidut, de acordo com os livros místicos, teshuvah não significa apenas arrepender-se por pecados graves ou pecados mais leves, penitenciar-se por pecados e transgressões cometidas. Teshuvah tem um sentido, na verdade, muito mais elevado e muito mais profundo. E aqui isso já dá margem a entender isso. Asher Mikol Zemuvan, dessa exposição dessas questões que lançamos no início, já se subentende Sheinyan HaTeshuvah Shel Aseret Yemei Teshuvah, que essa teshuvah presente nesses 10 dias, de fato, teshuvah pode ser feita a qualquer tempo, a qualquer momento, a qualquer dia do ano e do calendário. Teshuvah sempre é benquista e sempre é bem aceita. Talvez existam épocas onde ela é mais facilitada, onde, por assim dizer, Deus está mais acessível, e de fato, os nossos sábios aplicam um versículo das Escrituras que fala Dirshu Hashem behimatzeo, busquem, procurem a Deus quando ele lá se encontra. Krauhu biotokarov, chamem-no quando ele está próximo. Então, eles dizem, Deus é onipresente, ele está em todo lugar. O que significa chamem-no quando ele está mais próximo, etc. Eles falam que isso é uma metáfora para ilustrar o efeito especial, o clima especial, a energia especial que paira nesses 10 dias de teshuvah.
Então, tshuva pode ser feita o ano todo, mas nesses 10 dias, por assim dizer, krauhu biotokarov, chamem-no porque ele está próximo. Agora Deus, por assim dizer, está mais acessível, está mais revelado. Ou seja, ele é um facilitador para o nosso processo de tshuva. Tshuva é mais ágil, mais fácil, mais acessível nesse período do ano. Porém, sem dúvida, como a gente falou, se alguém faz tshuva em outro período do ano, se é uma tshuva genuína, isso também é aceito, também é bem quisto. Porém, existe algo característico, especial, peculiar apenas desses 10 dias do ano. Nos fala que a tshuva que paira sobre esses 10 dias. E o perdão, por assim dizer, do Yom Kippur, Einam tshuva uslicha bemuvanam apashut bilvad, se trata aqui não apenas de perdão por pecados cometidos, de Deus nos desculpar por transgressões que fizemos, no sentido literal. Claro que sobre isso, e se tratando de pessoas simples como nós, isso se aplica, sem dúvida alguma. Mas aqui ele vai nos explicar que existe um tipo de tshuva que se aplica até mesmo aos tzadikim, os tzadikim impecáveis, aqueles justos, aquelas pessoas elevadas, espiritualizadas, que não cometem pecados, que não cometem transgressões, mas nesses 10 dias de tshuva, até eles também devem entrar nesse processo de tshuva, eles também devem fazer um tipo de tshuva mais elevado. Ele nos diz, talvez no sentido literal para nós, pessoas medíocres comuns, nós cometemos pecados, e por isso nós temos que nos arrepender pelos pecados cometidos, assumir a responsabilidade pelos nossos atos, não racionalizar, não achar justificativas, não atribuir a culpa aos outros, etc. Não, esse é o momento de nós confessarmos nossos pecados, assumirmos os nossos pecados e nos arrependermos deles. E daí, qual é a atitude nossa? Nova, Veshuv mekabel alav, ol malchuto yitbarach. Nós devemos reassumir o jugo divino sobre nós, o jugo do reinado de Deus, ou seja, que a vontade de Deus impere na nossa vida. De fato, por mais que havia uma lei de causa e efeito, ou seja, nós fizemos atos ruins, errados, isso acarreta consequências, e talvez isso nos tornou merecedores, Deus nos livre, de algum castigo, punição, ou algum tipo de purgação, de limpeza que fosse aplicado sobre nós para retirar a impressão, o efeito do pecado. Se diz que quando nós fazemos tshuva, o bom Deus, na sua misericórdia infinita, na sua clemência ilimitada, Ele nos perdoa e retira punição, castigo, é como uma anistia, etc. Mas isso a gente falou se tratando só das pessoas comuns e simples. Mas essa possibilidade de fazer tshuva e obter o perdão divino, na realidade isso existe sempre no decorrer de todo o ano. Mas nesses 10 dias se acrescenta uma nova dimensão, a tshuva, algo mais profundo e elevado, ela inyan amok primioter, uma coisa mais profunda. Isso que ele nos explica a seguir, como entender o conceito mais profundo de tshuva, kinyan a tshuva o lehashiv panim bepanim elav yitbarach. Ele nos diz, sabe o que é tshuva? Tshuva consiste em voltar a alinhar-se face a face com Deus, cara a cara, tete a tete, cara a cara, face a face, por assim dizer, olho no olho. Interessante que a palavra tshuva, apesar que 10 dias de tshuva a gente encontra como tradução 10 dias de penitência, 10 dias de arrependimento, quando que etimologicamente falando 10 dias de tshuva deve ser traduzido a forma correta. Isso não é só a forma correta de tradução, mas isso na verdade dá de forma clara o verdadeiro conceito da tshuva. Tshuva significa volta, retorno, certo? Então 10 dias de tshuva significa 10 dias de retorno a Deus. E qual a diferença? A diferença é que quando eu falo de arrependimento, às vezes isso significa um rompimento com o meu passado. Significa de fato. Mas
Isso pode parecer até um rompimento com a minha própria identidade, com o meu ser, porque se até agora eu fui isso, eu agi assim, eu era assim, talvez esse sou eu. Então aqui, quando se fala em arrependimento, penitência, talvez a gente poderia imaginar que isso envolve um processo de se reinventar, né? De criar um novo ser, uma nova criatura. Isso não é simples. Mudar já é tão difícil. Se reinventar mais ainda, como? Se recriar, criar um novo ser. Puxa, isso parece uma missão árdua, se não quase impossível. Então o Rebbe nos esclarece que na realidade não só a tradução correta da palavra tchuvá é volta e retorno, mas também o verdadeiro conceito de tchuvá consiste em retornar a si mesmo. Como nos dizendo, para fazer tchuvá você não precisa inventar nada. Você não precisa tampouco se reinventar. Você não precisa fazer mudanças drásticas. Você não vai... Pode ser que num primeiro momento a gente fique fora da zona do conforto, porque a gente se habituou, se acostumou, a gente criou dependência sobre certos vícios, de tal modo, vícios de pensamento, vícios de comportamento, que tchuvá sim vai exigir mudança de hábitos, de costumes. E isso pode nos trazer um certo desconforto no início. Mas o Rebbe nos fala, saiba que na essência você não está enveredando por um caminho desconhecido e seguindo viagem para um mundo novo. Não, pelo contrário, você está retornando a si mesmo, você está voltando a si próprio, você está redescobrindo a sua própria essência, a sua verdadeira identidade. E não só que no final você não vai se sentir desconfortável com isso, pelo contrário, você vai se sentir em casa, porque aí realmente, até agora quando você estava distante, longe, você estava fora de casa, você estava longe do Pai, você estava sendo ou tentando ser aquilo que na verdade você não é. Fazendo tchuvá, voltando, retornando, com isso você vai estar voltando a ser quem realmente você é. Você vai estar redescobrindo o seu verdadeiro eu, a sua verdadeira essência, e daí você vai estar em paz consigo mesmo, em paz com Deus, com o mundo, porque você vai estar em paz consigo mesmo em primeiro lugar, porque você vai estar alinhado com a sua verdadeira essência. Por isso o Rebbe salienta que é importante frisar e destacar que tchuvá não é romper consigo mesmo, consigo próprio. Talvez é romper com vícios, com dependências que nós criamos negativas por força de hábito, talvez durante muito tempo, por conceitos errôneos que nós adotamos na nossa vida, etc. Mas na realidade, a tchuvá é uma volta à sua própria essência, a quem você é. Interessante também que os livros nos dizem, a palavra tchuvá, ou o verbo é trazido na Torá, também significa bem do termo devolver e restituir, porque tchuvá no sentido de voltar, e voltar tem a ver com devolver, porque quando você devolve alguma coisa, você faz voltar aquilo ao seu devido lugar. Então, de fato, esse verbo é utilizado na Torá. Por exemplo, Deus nos livra, uma pessoa roubou de alguém. Né? Então, se diz que no processo de tchuvá, não basta apenas ele bater no coração ou pedir perdão. Vereshiv etagzeila asher gazal. Ele precisa devolver ou restituir para o devido dono aquele objeto que ele furtou, que ele roubou. Ou seja, quando nós temos que restituir algo, ou devolver algo para o seu devido lugar, aí se aplica o verbo lehashiv, que tem a ver com tchuvá, voltar ou devolver. E na verdade, tchuvá também consiste nisso. Tchuvá significa devolver a nossa alma ao seu devido lugar, restituir a nossa alma a espiritualidade que lhe cabe, que ela possui de forma inata, de forma intrínseca. Apenas ela ficou desprovida disso. Então vamos recolocar tudo no devido lugar, não é? Vamos restituir a ela a sua real identidade. Então ele nos diz o que significa aquilo que ele nos falou desse reencontro cara a cara, face a face. Não
Isso que ele vai nos elaborar. Ele fala que o conteúdo mais profundo da Teshuvah consiste nesse realinhamento cara a cara, face a face com Deus. Por quê? Porque ele fala, Lo Teshuvah, o Lashuv, o Leitkarev Elav Yitbarach. Teshuvah consiste, como nós falamos, em voltar e se reaproximar de Deus. Berichorá, mas aí vem a pergunta, como é possível estar afastado dele? Deus é onipresente. Deus está em todo lugar. Malekol haaretz kvodó. Então, o que significa estar, que nós estivemos ou estávamos longe dele, distanciados? Diz, Berichorá, à primeira vista, Lo shayach lashon ze legabei HaKadosh Baruch Hu. Esse conceito, a priori, não se aplica em relação a Deus, Dirtiv Bei, porque segundo a respeito de Deus está escrito Et hashamayim ve'et haaretz, animalé, que ele preenche todos os céus e toda a terra, ele está em todo lugar, então é impossível se apartar dele, é impossível se distanciar dele. Belama tzarich lashuv. Portanto, aqui vem a pergunta, o que significa essa teshuvah? Por que é necessário voltar? Se na verdade é impossível estar longe dele, então de certa forma, até fisicamente, nós nunca nos distanciamos. Então, o que significa voltar e se reaproximar a ele? O Bamen Nitracheg, como que nós nos afastamos. Então, aqui ele já vai nos explicar que o termo Teshuvah, como nós falamos, significa restituir algo que se perdeu, devolver no seu devido lugar, ou seja, she'adam tzarich lashuv velachzor, a pessoa precisa voltar e retornar, ou seja, leitkarev el Hashem, se aproximar ou se reaproximar de Deus. Em que sentido nós vamos ver? É claro e óbvio que aqui não se trata de um distanciamento físico ou geográfico, e portanto a aproximação ou reaproximação também não é uma reaproximação em espaço, em local, não é? Hoje em dia se está numa fase de distanciamento social, não é? Às vezes entre pessoas pode haver um certo distanciamento de 2 metros, o que for, mas em relação a Deus não existe esse distanciamento em termos físicos ou práticos. Como dissemos, ele é onipresente. Portanto, querendo ou não, sabendo ou não, cientes ou não, nós sempre estamos próximos de Hashem, próximos de Deus. Deus também sempre está próximo de nós, não só do nosso lado, dentro de nós, ou seja, isso é óbvio. E é impossível se distanciar e se afastar dele. Ou seja, é impossível, incabível que Hashem esteja distante da pessoa. Então, o que significa, portanto, na prática, a teshuvah, a reaproximação, o retorno? Ela o conceito de teshuvah, ele esclarece, se assemelha a quê? Tomando como metáfora, como exemplo, que mashal shnei bnei adam sheomdim ze etzel ze. Às vezes pode haver 2 pessoas que se encontram debaixo do mesmo teto, que estão próximas fisicamente de si. 2 pessoas que podem estar no mesmo recinto, na mesma sala, no mesmo quarto, às vezes no mesmo dormitório, não é? Fisicamente estão muito próximas, a distância entre elas talvez é de poucos centímetros, porém uma vira as costas para a outra, uma dá a nuca para a outra. Eles estão próximos fisicamente, mas não há sequer contato visual entre eles. Por quê? Porque um não quer olhar para a cara do outro. Eles estão muito próximos, como a gente falou. Deus nos livre, sabe? Pode ser situações, pode ser até um casal que está no mesmo dormitório, muito próximos, mas ao mesmo tempo não há distância maior do que essa. Quando eles estão muito perto, fisicamente, um do outro, mas ao mesmo tempo, simultaneamente, estão distantes a ano-luz. Os corações, os sentimentos, o vínculo, a identidade estão completamente distantes, um longe do outro, na mente, no coração, etc. Um dá as costas para o outro, um
por assim dizer, mostra a nuca para o outro. Ein lecha richuk gadol mizeh, diz o Rav Shneur Zalman, não há distanciamento maior do que esse. Estar próximo fisicamente e ao mesmo tempo, pela falta de interesse, pela falta de sentimento, de identificação, o que for, um dá as costas para o outro, um não olha para o outro, eles não estão alinhados no semblante, não estão se olhando, se fitando cara a cara, não há distanciamento maior do que esse. Por isso, em lecha kiruv ela be'achzarat panim el panim, como vai se dar aqui o reencontro, a reaproximação, através de achzarat panim bepanim, quando eles começarem a olhar um para o outro, a fitar olho a olho, cara a cara, um ao outro. Então, essa é a aproximação ou reaproximação que pode selar uma reconciliação. Ou seja, eles estavam perto um do outro, fisicamente, mas ao mesmo tempo estavam super distantes, cada um na sua, sem querer saber do outro, sem olhar sequer para a cara do outro, mostrando apatia, desinteresse. No que consiste aqui a reconciliação, o reencontro, quando eles começam, eles viram a cabeça, viram e ficam cara a cara um com o outro. Por isso que ele nos fala em Yanarihuk Lemala, esse distanciamento em relação a Deus, o que significa? Deus está em todo lugar, não dá para se afastar fisicamente dele, não é? Mas significa o quê? Uma pessoa pode estar bem próxima, assim como uma pessoa pode estar bem próxima da outra, mas ao mesmo tempo ele está distante, como nós falamos, quando ele vira as costas para o outro, e talvez, em represália ou reciprocamente, o outro também vira as costas para ele. Então aqui não há distanciamento físico, porém há um enorme distanciamento, uma enorme separação, afastando um do outro, rihuk nafshi atzum, uma separação de espírito, de alma. O que consiste aqui a reconciliação, o reencontro? Achzarat panim el panim lefitochno aruchani, vai nos explicar. Então, o que significa, portanto, voltar a se alinhar cara a cara com Deus no aspecto espiritual? O lorak mitzad adam. Na verdade, o que a gente vai ver aqui, como Baal Shem Tov assim explicava um versículo no Teilim, nos Salmos, que diz Hashem tzilcha, Deus é tua sombra. Então, não só uma sombra de proteção, uma sombra de paz, serenidade, etc. Mas ele explicava, Deus é tua sombra, assim como a sombra acompanha os movimentos da pessoa. Explicava o Baal Shem Tov, saiba que Deus é tua sombra. Deus age de forma recíproca a ti. Da maneira que você atua, assim também Deus reage. Da maneira que você age, Ele reage. Da maneira que você atua, assim Ele corresponde da mesma forma. Ou seja, daqui a gente vê que no momento que há um afastamento da nossa parte em relação a Deus, um desinteresse, uma apatia, uma falta de identificação, e nós vamos ver mais adiante que isso pode se tratar até de uma pessoa que está se conduzindo com retidão, que está fazendo tudo direitinho, que está cumprindo e praticando todas as mitzvot, que não está transgredindo nenhum pecado. Mas qual o problema? Ele faz tudo isso com desinteresse, ele não está botando a sua face nisso, não é? Ele não está envolvido com isso, ele faz isso, mas mecanicamente, sem identificação, sem amor, sem carinho, não é? Com apatia. Então isso já significa um distanciamento, um afastamento em termos espirituais. Não é? E o que acontece no momento que a gente age assim, a gente desencadeia uma reação recíproca na mesma moeda, por assim dizer. Ou seja, que Deus também, já que você não demonstra interesse por mim, você não demonstra interesse, atração, vontade, etc. Então, por assim dizer, Hashem fala o Criador, você não quer, você não está afim, eu também não vou estar afim, eu também não vou querer. Né? E Deus se comporta conosco, por assim dizer, Ele é a sua sombra, da forma que a gente atua, assim também Ele se posiciona. Então, isso que Ele nos diz,
que aí é necessário voltar a se encarar face a face. Ou seja, eu deixar de dar as costas. Dar as costas significa, eu estou próximo, mas sem atribuir a isso importância, valor. Para mim não é algo prioritário, não é algo que eu me concentro, que eu foco, que eu olho, observo e etc. Isso causa também a reação recíproca. Então aqui significa o retorno, o resgate, o realinhamento, a reconciliação, significa voltar a estar face a face. E sempre é importante lembrar aquilo que nós já mencionamos algumas vezes. A palavra face, o termo para face, cara em hebraico é panim. Panim, face, semblante. Mas interessante que a raiz de panim, ou seja, essa raiz da palavra hebraica, panim é a raiz da palavra pnimiut. Pnimiut significa íntimo, âmago, o interior. Ou seja, se fala que a face, o semblante, os olhos são espelho da alma. Então, panim, a face, o semblante, ela reflete aquilo que há na nossa pnimiut, no nosso íntimo, no nosso âmago. Me recordo que certa vez eu falava com um médico que atuava numa área muito delicada, inclusive até envolvendo pacientes terminais, etc., Deus nos livre, enfim. Daí, de uma forma muito simples, eu me pergunto, puxa, como nós sabemos se uma pessoa está sofrendo ou não? Porque às vezes a pessoa já não é capaz nem de se manifestar, nem de falar, ou a pessoa já perdeu sua consciência, o que for. Mas como a gente sabe se ela está sentindo dor física, ou não? Ele falou, olha, é simples. Sabe, os médicos e os grandes médicos, sabe como se constate, como se verifica? Simplesmente olhando para a face da pessoa, olhando para a sua cara, para o seu semblante. Porque o semblante, uma pessoa que sente dor, sabe, isso acaba se refletindo, é inevitável que isso se reflita no seu semblante, na sua face. Por outro lado, uma pessoa está alegre, feliz, ou o que for, isso faz resplandecer, brilhar, iluminar o seu semblante, sua face. Então, no fundo, se diz que aquilo que há na pnimiut, panim da palavra pnimiut em hebraico, o interior, o âmago, o íntimo se reflete na face. Então, aqui quando nós falamos de restabelecer o contato facial, o contato visual, não é apenas o cara a cara, olho no olho. Na verdade, é algo muito mais elevado do que isso. É pnimiut em pnimiut. É restabelecer o vínculo, o contato do íntimo com o íntimo, do interior, do âmago com a parte mais profunda. Então, aqui se trata não só de restabelecer o contato facial, panim, el panim, mas também o pnimiut. Talvez a pessoa estivesse fazendo as coisas meio que no piloto automático, de forma superficial, não estava engajado o seu pnimiut, a sua parte profunda, não estava identificado com o seu âmago. Só fazia as coisas, mas de forma um pouco superficial, só do lado externo, sem muito envolvimento ou sem muito comprometimento, ou sem o judaísmo, sem as mitzvot lhe tocarem a fundo, ou a pessoa faz, mas sem se envolver demais, sem muito comprometimento, faz ou por fazer, por um motivo ou por outro, mas isso não é bom. Isso significa afastamento, distanciamento, e distanciamento grande. A pessoa precisa estar envolvida com o que faz de bom e positivo, precisa sentir, precisa vibrar com isso, precisa fazer com entusiasmo, precisa ter gosto por isso. E muitas vezes, por isso também no judaísmo se fala que a gente deve estudar e aprender até para saber o significado, porque isso nos ajuda a se motivar, isso nos estimula. Quando a pessoa entende, quando a pessoa sabe a importância, entende a grandeza, compreende a razão de ser, os detalhes, as mitzvot, quanto é possível a nós entender, não é? Mas isso possibilita, isso viabiliza um envolvimento maior, uma motivação maior, isso estimula mais o nosso envolvimento, isso é importantíssimo para que haja um vínculo sólido, um vínculo genuíno, verdadeiro, que envolve o âmago do nosso ser, envolvido com o pnimiut, com a parte mais profunda da divindade. Então isso que ele nos diz,
Quando a pessoa faz tchuvá, o que significa fazer tchuvá? Restituir ao devido lugar. Ou seja, talvez ultimamente o nosso coração estava vibrando mais, sei lá, com o jogo de futebol, ou com um carro novo, ou com a nossa carreira, ou sei lá, com assuntos de ordem física, materialista, etc. Como Baal Shem Tov dizia, onde está a essência da pessoa? Onde reside a essência da pessoa? Onde está a sua vontade? Onde está depositada a vontade e a paixão da pessoa, lá você encontra a sua real essência. Um garoto pode estar na sala de aula, agora está uma situação ainda mais tão complicada, quando você tem que ficar meses, às vezes, assistindo aula por Zoom ou coisa assim, né? Mas se naquela hora tem um jogo de futebol e ele ama aquele time, etc., fisicamente ele pode estar na sala de aula, ele pode estar até com os olhos arregalados, olhando o professor, mas sua cabeça não está lá, o seu coração não está lá. Onde se encontra a essência da pessoa? Onde está a sua vontade. Onde está a sua vontade, lá está o seu prazer, lá se encontra a sua essência. Por isso é importante que a gente faça as coisas boas, que a gente pratique o judaísmo, faça a Torá e Mitzvot, não de forma mecânica, não de forma robótica, só pelo piloto automático, pelo hábito, pelo costume. Não, nós temos que estar envolvidos com isso, a gente tem que colocar a nossa vontade, toda a nossa vontade, né? O nosso envolvimento, o nosso prazer, o nosso entusiasmo dentro disso. Isso significa voltar a olhar face a face, ou seja, dar as caras, não é? E não só as caras, o semblante, mas o pnimiut, não é? Também o lado íntimo da pessoa. Isso que ele prossegue e nos explica, Bekach hinektiv. Ele nos fala, na divindade também existe, assim na Torá se fala, por assim dizer, existe a frente e o fronte, existe a parte frontal, ou existe a parte, por assim dizer, o semblante divino, mas existe, por assim dizer, também, metaforicamente, a nuca de Deus, quando, por assim dizer, a divindade está presente, mas ele dá as costas. Isso que diz o versículo bíblico, Veraita et achorai, isso foi dito até para Moshe, depois do pecado do bezerro de ouro. Você vai ver apenas a minha nuca, por assim dizer, numa metáfora, Deus falando para Moshe, apenas a parte externa, a parte superficial, a parte de trás. O fanai lo yerau, mas o meu semblante divino não será visto. Ou seja, mas daqui, de qualquer forma, desse versículo, a gente vê que metaforicamente falando, é claro que Deus não tem corpo nem expressão corporal, isso é um dos 13 princípios, é um dos 13 princípios da fé judaica, conforme enumerados por Maimônides, mas uma linguagem metafórica, como a Torá se expressa, daqui a gente aprende que esse conceito de nuca e de face, por assim dizer, nuca simbolizando quando a pessoa não quer dar as caras, quando a pessoa não quer demonstrar interesse, quando a pessoa está apática em relação ao outro, então ele nem vira o semblante para olhá-lo, para fitá-lo. Então existe, por assim dizer, essa atitude por parte de Deus correspondendo à nossa atitude. Quando nós agimos dessa forma, ele reage também dessa maneira. E da mesma forma que existe aquele, sabe, quando a gente olha para alguém, olha cheio de carinho e amor, e a gente parece que está hipnotizado e não tira os olhos, ou da criança, ou da pessoa amada, ou o que for, e olha com amor, com vontade, com prazer, etc. Então se fala que existe também o semblante divino, isso que a gente pede a Deus, que irradie sobre nós o seu semblante, a sua face, que isso carrega dentro de si o seu pnimiut, também a parte mais profunda da sua essência. Sheyesh bechinat panim ve'achorayim lemala, ou seja, existe também semblante e nuca acima, metaforicamente falando. Urtiv, isso é o que a gente pede na bênção sacerdotal, essa grande brachá, grande bênção, Yaer Hashem panav eilecha, que Deus faça brilhar o seu semblante sobre ti, ou seja, que Deus olhe para você com seu semblante, olhe para ti de bom grado, com a parte profunda da essência divina. Ou seja, Perusha Ashpati, a gente pede que a influência divina, o fluxo vital que vem para nós, venha do seu semblante e não por trás. Como a gente já explicou em outras ocasiões, isso está muito elaborado no nosso estudo do Kuntres Umayan.
Nós falamos, às vezes, por circunstâncias, alguém tem que até que dar algo para um sujeito odioso, para um sujeito que ele não gosta, faz mal, pratica o mal, ruim, etc. Mas, sei lá, por qualquer cláusula contratual, por qualquer razão que seja, ele tem que dar algo para ele. Ele tem que dar, ele joga por trás das suas costas. Isso significa que ele nem quer olhar para a cara dele, ele nem quer vislumbrá-lo, ele nem quer ter contato visual. Tem que dar, sabe o que? Joga por trás, vai lá e pega, nem quer, sem olhar para a cara dele. Né? Está dando algo, mas de mau grado. Por outro lado, quando a gente dá um presente para uma pessoa amada, a gente faz isso com carinho, com afeição, a gente tem prazer de ir lá e dar nas mãos da pessoa, e mais do que o presente, o nosso olhar que expressa todo o nosso sentimento, etc. Isso é quando uma coisa é dada de bom grado. Por assim dizer, existem esses dois tipos de influências divinas para o mundo, para as criaturas. Existem criaturas do mal que estão aqui, por quê? Porque Deus não interfere no livre-arbítrio, Deus deu para o ser humano a possibilidade dele escolher as suas ações, etc. Isso faz parte das regras do jogo que ele estabeleceu, inclusive até para possibilitar o livre-arbítrio. Não é que a pessoa faz o mal e ela é repreendida imediatamente, não. Às vezes ele parece fazer o mal durante muito tempo e ainda parece que ele prospera, não é? E vice-versa, às vezes o justo sofre, enfim. Mas esse é o sistema que Deus criou no mundo para não interferir no livre-arbítrio, que ele dá vitalidade e manda, não só vida, às vezes saúde, pode ser bonança, pode ser riqueza, até para uma pessoa que está fazendo mal. Mas há uma diferença de onde isso está vindo e como está vindo. Se fala que para aquela pessoa que está alinhada com o mal, ele recebe o fluxo, tudo. Existe um Deus único e tudo vem dele. Mesmo aquilo que vem e flui para a pessoa ruim, também vem dele. Mas como vem? Como se Deus estivesse dando. Já que ele estabeleceu, Deus quer que o sistema seja esse, para que prevaleça o livre-arbítrio, para que haja liberdade de escolha por parte do ser humano e não haja nenhuma manipulação, nada forçando a gente a escolher esse caminho ou outro. Né? Porque se todo mundo que fosse bom recebesse o máximo de bonança, etc., todo mundo ia querer ser bom. Né? Então, isso prejudicaria a maneira que Deus quer. Deus quer que a gente conquiste o bem pelo nosso esforço, pela nossa escolha, ou seja, mesmo tendo, não por força das circunstâncias, não por ser manipulado, não por falta de opção, ou seja, mesmo tendo outras opções muito convidativas, muito atalhos, parecem muito convenientes, muito atrativos, muito legais, etc., mas não são corretos, não são honestos, não são morais, são proibidos pela Torá. Isso que Hashem queria, que mesmo assim a gente optasse pelo bem. Então Hashem criou o mundo nesse sistema, que ele continua alimentando, dando vida mesmo para o sujeito ruim, para aquela pessoa que está alinhada com o mal. Mas isso Deus faz de que maneira? Como alguém que está jogando pelas costas. Sabe o quê? A gente estabeleceu que essa é a regra, eu vou dar vida, saúde, riqueza para ele, etc., mas eu não estou dando de bom grado. E nós vemos que as implicações disso existem, ou seja, que o quanto isso pode ser duradouro, ou quais implicações, ou quais as limitações disso. Isso pode durar até um certo tempo e de certa maneira, mas como a gente já explicou isso muito, está elaborado no Kuntres Umayyad. Mas de qualquer forma é completamente diferente a postura quando Deus dá de bom grado, ou seja, para alguém que está fazendo bem, alguém que é do bem, que está alinhado com o bem, que está cumprindo Torah e Mitzvot, está preenchendo a vontade divina, está realizando o seu propósito na criação, a sua missão aqui nesse mundo, fazendo o bem, né, alinhado com Deus. Então Deus dá, olhando, por assim dizer, para a pessoa, mostrando a sua face, o seu semblante, de bom grado, com boa vontade, ou seja, externando aquilo que há no seu íntimo, na essência divina, o que há na profundeza da essência divina, o bem, o desejo pelo bem. Então isso ele nos diz, isso é o significado do pedido nosso na bênção sacerdotal, Yair Hashem panav elecha, nós pedimos a Deus que ilumine o seu semblante sobre nós, ou seja, que a gente esteja,
querido e de bom grado diante dele, que a gente esteja alinhado com a vontade dele, de forma que ele esteja nos encarando com sua face e com seu interior, que a sua vontade esteja presente dentro de nós. Que nos fala que quando uma pessoa comete um pecado contra Deus, Deus vai continuar dando vida a essa pessoa, etc., até um certo momento. Mas Deus, por assim dizer, dá as costas para esse indivíduo, que também deu as costas a Deus, a vontade divina, o que é certo, o que é bom, etc. Perush, ou seja, que existe essa reciprocidade, Gam lemala yesh keviachol hearat panim. Daqui a gente aprende desses versículos da Torá, que mesmo acima, nas alturas espirituais, existe o conceito de semblante, de fazer brilhar, resplandecer o semblante. O bechinat oref ve'achoraim, como existe também o conceito de dar as costas e a nuca. Isso, como nós falamos, se aprende da bênção sacerdotal. Binyan hearat panim dilmalahu. E como a gente falou, alguém que dá de bom grado, isso significa acima, como uma pessoa que tem prazer em estar presenteando, dando para o outro, porque é uma pessoa muito querida a ele. A mesma coisa acima, que mashal adam anotel mataná leohavó. Assim como alguém que dá um presente mitoch hearat panim, quando você se dirige e dá para aquela pessoa que você gosta, aprecia, admira, você faz isso com brilho no teu semblante. Né? Teu semblante está iluminado, teu semblante está resplandecendo de alegria, de satisfação, de prazer, de vontade. Ou seja, isso está externando aquilo que você tem no teu íntimo, o amor que você tem por essa pessoa, o carinho, o apreço que você tem por ela. Isso é chamado de priniut haratzon, a parte mais profunda da nossa vontade. Latet mataná azul lehavó, que é presentear essa pessoa querida. Da mesma maneira, a gente pede a Deus que a gente possa sempre estar alinhado com sua vontade e possa estar face a face com Ele e possa receber iluminação do seu semblante, do semblante divino, o que significa que Ele, no fundo da sua essência, lhe apraz aquilo que nós fazemos. Ele está desejoso pelos nossos atos, etc. Ele recebe e aceita isso de boa vontade. Ou seja, da maneira que a Kadosh Baruch Hu mashpia chayut leIsrael amkrovo, quando Deus manda a sua influência, assim como ele fazia sempre, ou faz para Bnei Israel quando estão alinhados com Torá e Mitzvot, etc. Isso é feito com Hearat Panim, com esse brilho no semblante, em contraste com aquilo que é dado, como a gente falou, às vezes é dado até para o inimigo, ou até para a pessoa odiosa. Porém, aquilo é dado como de forma forçosa, por força das circunstâncias, e por isso, naquele caso, é dado por trás, pela nuca, que mandechá debatar que foi, como alguém que joga por trás das costas. Talvez ele tenha que dar para o inimigo alguma coisa, mas ele não dá com carinho, com apreço, ele não faz isso de boa vontade, apenas como alguém que está obrigado a dar, ele se livra disso. Mas isso não vem do seu âmago, do seu íntimo. Né? E o que a gente quer com Deus é restabelecer esse vínculo profundo, um vínculo de carinho, de amor, de vontade, de paixão, né? Face a face, contato facial, visual, profundo e íntimo. Ou seja, que ele queira de bom grado, que isso que ele nos dá e nos concede, ele faça isso de bom grado, com prazer e satisfação. Mas tudo é recíproco, como nós falamos. Deus é tua sombra. Como se consegue atrair a vontade e satisfação divina quando nós também, da nossa parte, fazemos aquilo que devemos fazer, ou seja, praticamos o bem, implementamos a Torá, cumprimos as mitzvot, fazendo isso de bom grado, fazendo isso com boa vontade, com satisfação, com prazer, com entusiasmo. Isso significa tshuvá. Isso significa o voltar. Inclusive, como nós vamos ver adiante, tshuvá aqui, no sentido mais profundo, significa restituir a alma, a espiritualidade que ela tinha antes de descer a esse mundo e se incorporar aqui no corpo físico, no mundo material.
Então, tshuva significa a pessoa voltar a vibrar e se entusiasmar simplesmente com as coisas boas, positivas, com o divino, com aquilo que Hashem quer, deseja e gosta. Isso é a abertura desse assunto do Yom Kippur, nos ensinamentos do Rav Shneur Zalman. Se Deus quiser, amanhã, nesse horário, nós vamos continuar. Enquanto isso, vamos aproveitar bem esse tempo, essa semana, como nós falamos, para assegurar o Gmar Hatimah Tová, que sejamos selados para um ano maravilhoso.